Olá, hoje nossa aula é sobre quadriláteros e vamos primeiramente para a definição, ok? O que é um quadrilátero? Qual a definição de um quadrilátero? Quadrilátero é todo polígono que possui quatro lados, certo? Quatro lados e a soma dos ângulos internos, diferentemente dos triângulos, né? A soma dos ângulos internos é igual a 360, uma volta toda, diferentemente dos triângulos, que é igual a 180, certo? Quais são os tipos de quadriláteros, né? Que pode se encaixar nessa definição de quatro lados e a formação, a soma dos ângulos internos igual a 360. São eles: o trapézio. Aqui nós temos o exemplo de um quadrilátero, que é um quadrado, tá? Que ele tem todos os lados 190 mais 90, 180, 90 mais 90, 180, 180 mais 180 é igual a 360. E quatro lados, né? 1, 2, 3, 4. Então, voltamos aqui os tipos, né? Temos o trapézio, o paralelogramo, em geometria plana será um paralelepípedo, o quadrado, né? O retângulo e o losango, certo? Esses são os tipos de quadriláteros que nós temos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada um destes, tá? Então, o trapézio. Qual a definição de um trapézio, né? A gente sabe que ele é mais ou menos assim, né? A basinha maior, a base menor. Mais ou menos assim, o trapézio é. Mas qual é a definição de trapézio, né? Vou colocar o que aqui? O D de definição. Trapézio é todo polígono, é um polígono, né? Assim como é um quadrilátero, que possui dois lados paralelos. Não sei se vocês lembram de duas das aulas de duas retas paralelas cortadas por uma transversal, duas ou mais transversais, né? Então aqui a gente forma, quando a gente faz isso, a gente pode formar um trapézio, certo? Então uma das definições de trapézio é dois lados paralelos, lembrando que o ângulo de baixo mais o ângulo representado aqui pelo circunflexo é igual a 180 graus, ok? Esse ângulo daqui, por exemplo, mais esse daqui sempre vai ser igual a 180 graus. Então, quais são os requisitos para ser um quadrilátero do tipo trapézio? Dois lados paralelos e a soma dos ângulos de baixo e de cima igual a 180, certo? Mas quais são os tipos de trapézio? Nós podemos classificar o trapézio em escaleno. Escaleno, como a gente viu, como a gente viu lá em triângulos são todos aqueles triângulos que têm todos os lados diferentes, com medidas diferentes. Aqui não vai ser diferente. Nesse, a base aqui vai ser todo diferente, todos os lados diferentes, certo? Outros tipos de
trapézio que nós temos enquanto a medida dos lados são os trapézios isósceles. Isósceles nos triângulos são aqueles que tinham os lados, dois lados iguais, né? Por exemplo, aqui. Esses dois lados são iguais. Esse é um trapézio isósceles. Outro tipo de trapézio que nós temos são os trapézios retangulares ou retângulo. Retângulo já remete ao ângulo de 90 graus. Então, se todo trapézio que formar um ângulo aqui de 90 graus será um trapézio retangular, ou um trapézio retângulo, do tipo retângulo, certo? Então, nós temos esses três tipos de trapézio, né? Vamos colocar aqui um mnemônico, só para lembrar. Rei. Vou fazer até uma coroazinha. Os tipos de trapézio. Rei, tá? Retangular, escaleno e isósceles. Certinho? Nós temos outras propriedades em relação ao trapézio, ao quadrilátero trapézio, que é a mediana, a base média, abreviada por BM, e também a mediana de Euler, mas vamos falar primeiramente da base média, tá? A base média nada mais é do que, por exemplo, vamos fazer aqui um trapézio, né? A base média é um trapézio bem, faz de conta que isso é um trapézio. Trapézio, e aqui a mediana é o corte que no meio desse trapézio, aqui forma um ponto, aqui forma outro ponto. Aqui será a base média. Base média, a definição é a média entre as bases. Lembrando que aqui é a base menor e aqui é a base maior. Então, a média entre as bases equivale à base média. Como a gente calcula a base média? A fórmula da base média é o valor da base maior mais o valor da base menor dividido por 2. É realmente a fórmula de média, tá? A gente pega, soma tudo e divide por 2. Então, aqui nós temos a base média. Outra propriedade do quadrilátero trapézio é a mediana, trazendo bem estatística, né, para a geometria plana, é a mediana de Euler, ou Euler, né, como é que chama? Como chama e como escreve, é a mediana de Euler, tá? Se pronuncia Euler, mediana de Euler. Mas o que é a mediana de Euler? A mediana de Euler pode ser representada aqui por M, tá? Mas o que é a mediana de Euler? Vamos desenhar novamente aqui um outro trapézio, tá? Duas retas paralelas, e a gente corta por algumas transversais, formando aqui, ligando os pontos desses segmentos de reta, nós formamos um trapézio, certo? 4 lados, assim como um quadrilátero, ok? Mas o que é a mediana de Euler? A mediana de Euler nós vamos traçar aqui as diagonais do trapézio, as duas diagonais, como é um polígono, lembra que tem duas diagonais, certo? Então, vamos traçar a diagonal e esse ponto aqui, central, vai ser a mediana de Euler. Mas como a gente calcula a mediana de Euler? A fórmula para a mediana de Euler é igual à diferença das bases dividido por 2. Então, a mediana de Euler nada mais é que a diferença das bases dividido por 2, tá? Então, nós temos essas duas propriedades para a questão no que tange aqui o polígono quadrilátero trapézio, ok? Então, agora, pessoal, vamos para os outros 4 tipos de quadriláteros, tá?
Então, nós temos os paralelogramos. Ou paralelogramas, tá? Certo? Vamos ter algumas definições em paralelogramos que vai valer tanto para retângulo, losango e quadrado. O quadrado vai ser a soma do que tem no retângulo e soma do que tem no losango, certo? A soma desses dois vai ser o quadrado. Então, nós vamos prestar algumas definições aqui para vocês do que é os paralelogramos. Paralelogramos, as definições de paralelogramos estão em todos os outros, tá? E que vai diferenciar são algumas outras propriedades a mais, certo? Mas vamos para as propriedades, alguns critérios para ser um quadrilátero ser um paralelogramo, né? Primeiramente, nós temos aqui, vou desenhar um quadrilátero que tá, ele é um retângulo meio torto, tá? Ângulos, 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 ok? A primeira definição está nos ângulos. Os ângulos não, vamos começar pelos lados. Os lados opostos são sempre iguais. Os ângulos opostos também são iguais, tá? Então, os lados, esse lado é oposto a esse, é igual. Esse é oposto a esse, também é igual. Isso é uma definição de paralelogramo, ok? Certo? Outra definição é os ângulos. Que são ângulos opostos? Esse é oposto a esse. Então, esse e esse são iguais. No entanto, não quer dizer que todos os ângulos são iguais, certo? Porque os ângulos consecutivos, a soma de dois ângulos consecutivos são suplementares. Ou seja, é igual a 180 graus, ok? Então, a soma desse ângulo com esse próximo ângulo aqui, que é o consecutivo mais próximo aqui, é 180 graus, ok? Ou quer dizer que eles não necessariamente são iguais, ok? Outra questão dos paralelogramos é que as diagonais, né, como são quadriláteros apresentam duas diagonais, as diagonais se cortam ao meio. Então, nós temos essa diagonal, mais essa diagonal e elas se cortam, as duas se cortam ao meio, ok? Essas são as propriedades para se valer na definição de um paralelogramo, tá? Então, nós temos propriedade 1, os lados, os ângulos opostos são todos iguais, tá? Mas os ângulos consecutivos são suplementares e as diagonais se cortam ao meio, tá? Mas vamos para um tipo de paralelogramo agora, que é o retângulo. 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 O retângulo, né? A gente já viu o retângulo, já conhece assim a questão. E de grosso modo, nós sabemos que são aqueles quadrados que tem dois lados iguais e outros dois lados iguais, né? Tanto que a área, a gente multiplica a área,
um lado pela altura, né, que já equivale a toda a soma dos lados aqui, que eles são iguais, né? Então, não preciso fazer A vezes A ou B vezes B. Então, esse é um retângulo. O retângulo, ele vai incluir todos os critérios que definem os paralelogramos, tá? Então, todas essas definições que eu coloquei aqui em cima vale para retângulo. Então, eles têm os lados opostos iguais, têm os ângulos opostos iguais, ângulos consecutivos, ângulos suplementares são iguais a 180 graus e as diagonais se cortam ao meio. Mas o que difere um paralelogramo de um retângulo? São duas coisinhas. Primeiro, os ângulos são iguais, todos iguais, né? Aqui não necessariamente os ângulos são iguais, né, que são consecutivos, mas aqui todos os ângulos são iguais, todos os ângulos são 90 graus, no caso. Então, o que vai diferenciar é que eles são equiângulos. Equiângulos. Ângulos iguais. Mas todas as propriedades de paralelogramo valem para o retângulo Pro? Sim, porque o ângulo, esse ângulo, por exemplo, ângulos opostos, esse ângulo e esse ângulo são iguais, 90 a 90. Ok. Ângulos consecutivos são suplementares. Esse mais esse tem que dar 180. 90 mais 90, 180. Então, o que vale lá em paralelogramo, vale aqui também em retângulo. Apesar dessas duas propriedades aqui, que apresentam os ângulos iguais e as diagonais também são iguais. Diagonais são iguais. Aqui, ó. D e E são iguais. Tá? O próximo tipo de paralelogramo que nós temos aqui, tá? Dentro do grupo de paralelogramos, são os losango. Losango. O losango, a gente sabe que tem essa, mais ou menos, essa conformação, né? Então, a definição de losango. Todas aquelas definições de paralelogramo inclui aqui também. De paralelogramo. Então, tá num conjunto, né? O paralelogramo inclui aí o retângulo e o losango, ok? Então, aqui o losango, ele vai ter todas aquelas definições, ângulos lados opostos iguais, ângulos consecutivos suplementares e diagonais que se cortam. Mas o que difere para o losango do retângulo e do paralelogramo? O que vai diferenciar o losango aqui será os lados, a medida dos lados e a diagonal, tá? Por quê? Aqui nós vamos ter lados todos iguais. Então, o losango sempre vai ser equilátero. Sempre vai ser equilátero, tá? Todos os lados iguais. Semelhantes, iguais mesmo. Por igual. E, ao mesmo tempo que apresentam as diagonais, né, do losango formam uma bissetriz. Lembrando da aula de bissetriz, né? Bissetriz não necessariamente precisa de um triângulo e corta o ângulo ao meio.
né, equidistantes. Lembram, né? A bissetriz. Então, nós temos aqui o ponto médio, ponto notável, bissetriz. Certinho? Formou-se a bissetriz. Então, o que difere losango aqui vai ter todo esse lado, vai ser igual a esse e esse. Todos os lados iguais e diagonais iguais formam aí a bissetriz. Por último, e não menos importante, nós temos, não sei se dá aqui, mas vamos tentar, o quadrilátero, o quadrado, né? O quadrado, né, que não deixa de ser um quadrilátero, também vai apresentar todas as propriedades de um paralelogramo. Inclui os critérios do Pzão, paralelogramo, tá? Mas, geralmente a gente vê que tem uma formação assim, né? E vai ser a união que vai diferenciar aí um quadrado de um losango, de um retângulo, de um paralelogramo, é que vai ter todos esses conjuntos de critério aqui. Por quê? Vai ter todos os critérios do paralelogramo. O quadrado também vai apresentar todas essas propriedades aqui que tem no retângulo, ou seja, ele vai ser equiângulo, né? Vai apresentar a propriedade de equilátero do losango. E vai ter diagonais iguais. Então, se você pegar, gente, um quadrilátero que tenha todas essas propriedades, com certeza ele vai ser um quadrado, tá? Todas as propriedades todas as definições, os critérios que definem um paralelogramo, todos os critérios que definem um retângulo e todos os critérios que definem um losango, nós temos um quadrado, ok? Um quadrado. Aqui nós temos o que aqui, ângulos iguais, equiângulos, diagonais são iguais, lados iguais, tudo igual, certo? A soma aqui sempre vai ser consecutiva igual a 180, opostos vão ser iguais, lados opostos iguais, ângulos opostos iguais, consequentemente, certo? Então, essa é a definição de quadrado. Nós vamos fazer aqui um mnemônico rapidinho, só para lembrar. Vou colocar até de azul, tá? Que é ralei o quadro. Por que ralei o quadro? A gente vai lembrar do retângulo, o L de losango e o Q de quadrado, tá? E lembrando, nessa ordem, a gente lembra dos critérios e que o Q vai ter todas os critérios, as características de losango e retângulo, ok? Então, ralei o quadro. Ou ralei, pode ser também para incluir paralelograma. Ralei, vou colocar aqui de cabeça para baixo, aí vai dar para entender. Ralei, né, pra caramba o quadro. Certo? Pode ser esse também, mas esse daqui não tem uma ordem, tá? Esse aqui seria o mais interessante. Ou então a gente pode colocar aqui, ó, por que ralei um quadro. Bem loucura mesmo, mas talvez sirva aqui pra gente lembrar do
de todos esses quadriláteros aqui que tem essas particularidades e ao mesmo tempo todas essas semelhanças, tá? Então, por que ralei o quadro? Paralelogramo, retângulo, losango, quadrado, certinho? Então, essa é a aula de hoje. Vou fazer só mais um quadro resumo aqui. Vou fazer até aqui para vocês identificarem, fazer um conjunto, né? Aqui nós temos o trapézio. Aqui nós temos os retângulos. E aqui nós temos o losango, tá? E esse grande grupo aqui são o grupo dos quadriláteros, tá? O grande grupo dos quadriláteros. Aqui nós temos trapézio, né? Que não tem em comum com nenhum dos dois, os outros dois, que é o retângulo. Aqui nós temos aqui o conjunto maior, né? Dos paralelogramos. Isso aqui deveria ser fora. Trapézio. Retângulo e losango. E essa interseçãozinha aqui, né, que une esses dois conjuntos, será o quadrado. Certinho? Lembrando que todos esses aqui são paralelogramos, esses aqui só são os trapézios. E esse é o conjunto que forma o conjunto dos quadriláteros. Tá ok, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção.